Bom dia, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Abra comigo em 1 Tessalonicense, capítulo 1. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao redor, Senhor, dessa pessoa, ao meu redor, e venha ministrar da forma que o Senhor quer. Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Aleluia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prefácio e saudação, assim diz. É uma carta que foi escrita para a igreja de Tessalonicense, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui Paulo Silvano, né, e Timóteo escreveu essa carta para a igreja de Tessalonicense, né, que estava alicerçada na fé em Cristo, crendo que Deus era a fonte, Jesus era o caminho, né? Então Paulo aqui, por ter sido forçado por causa de perseguições, né, que muitos judeus tinham se convertido, mas muitos não, ali em Tessalonicense, então Paulo foi obrigado a fugir dali, né, e ir para Filipos, mas ele não teve tempo, ele converteu muitas pessoas, mas não teve tempo de instruí-las, né, na doutrina do Senhor Jesus, né, e explicar todas as coisas. E aqui quando ele diz graça e paz, né, ele estava saudando. Graça quer dizer um favor, algo não merecido que nós temos da parte do Senhor. Graça e paz, diz aqui, graça e paz tenhais de Deus, quer dizer, nós temos a graça do Senhor, isso é aquilo que nós não merecemos, o Senhor nos deu, que é a salvação através de Jesus Cristo na cruz, porque nós não somos merecedores. E paz é shalom, né? Isto é, a paz no meio da tribulação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz interior, porque aquele povo ali aceitou Jesus no meio da tribulação, né? Onde Paulo estava sendo perseguido, era um lugar ali que tinha muitos judeus, que muitos deles se converteram, mas a maioria não. Então começaram a perseguir Paulo, querendo a vida de Paulo, porque ele estava dizendo que Jesus era Deus e eles não aceitavam, né? Então, aqui Paulo enviou essa carta para essa igreja para então instruir eles verdadeiramente, aleluia. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então, aqui eles estavam mostrando a importância, né, da intercessão. Eles estavam longe, mas estavam intercedendo e agradecendo a Deus por esses irmãos em Cristo que continuaram a obra, né? Paulo foi, mas eles continuaram a obra em meio à perseguição, né? Então era uma oração ali de agradecimento por o Espírito Santo de Deus ter alcançado através de Paulo a vida daqueles homens que agora eram irmão em Cristo, aleluia. E também aqui, né, eles lembram que sempre não temos que orar sem cessar, a todo momento, agradecendo pelos irmãos que se convertem em Cristo, assim como Paulo fez, nós devemos fazer para aqueles que são, né, ali alcançados pela palavra do Senhor, para que eles não venham, né, desfalecer e que a gente possa, como Paulo, instruir no amor de Cristo, aleluia. Então ali, ele estava feliz, né, pelas obras que eles estavam praticando lá em Tessalonicenses, pela fé e o amor e a paciência que eles tinham através da cruz, que eles aceitaram Jesus. Então eles estavam ali fazendo a obra com fé, com amor e com uma paciência, aleluia, né? Esperando a salvação. Aí no verso 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, isto é, né? Não somos nós que escolhemos, mas foi Deus que elegeu um povo para ser salvo. Desde o princípio o Senhor escolheu a todos, né? Gentios e judeus, né? A serem salvos. Mas é necessário também ter um arrependimento e fazer por amor a Cristo, aleluia. Verso 5.
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, né, Paulo dizendo, olha, por amor de vós, nós padecemos, nós lutamos, nós levamos o evangelho, mas não foi somente uma palavra, foi através do poder do Espírito de Deus. A importância de levar o evangelho de Cristo com poder, com a busca, não deixar de buscar o Espírito Santo de Deus e ter certeza daquilo que nós estamos defendendo, falando e evangelizando. Nós falamos de um Jesus que deu a vida para morrer por mim, por você e por todo aquele que se arrepende, tem um coração quebrantado. Nós temos que ter certeza que a nossa salvação é através de Cristo, aleluia. Então aqui, né, ele estava falando a respeito de evangelizar e não deixar de lado o poder do Espírito Santo de Deus, né? Isso é o Espírito de Deus que convence o homem, aleluia. Foi através do Espírito, do poder do Espírito Santo, que muitos se convertiam quando escutavam a pregação de Paulo. Então ele estava ali alertando essa igreja para eles não deixarem, né, o amor, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito. Isso quer dizer, Paulo estava querendo que aquela igreja continuasse da mesma forma, buscando a presença de Deus, para você ter o poder de Deus habitando em você, para que você tenha ali o amor do Espírito Santo de Deus em você. Você tem que ter fé, você tem que ter alegria, tem que ter a esperança, tem que ter o amor de Deus, né? E a fé, ela é todos os dias ali alimentada. Nós temos que ter uma intimidade com Deus todos os dias, né? Para crer e acreditar. Quando a gente tem um amigo e a gente começa a confiar muito nele, é uma intimidade construída aos poucos, né? A gente não vai conhecer alguém na rua e já vai se abrir totalmente. Então, para a gente ter o poder de Deus, para ele confiar em nós e em permitir que nós tenhamos o poder dele sobre a nossa vida, para alcançar outras almas, nós temos que mostrar ali confiança. Então o Senhor quer que nós tenhamos intimidade com ele, aleluia, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus para pregar o evangelho de Deus e alcançar almas, né, curá-las e libertá-las, assim como Paulo fazia por onde passava. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, né, Paulo estava afirmando que aquela igreja estava fazendo a obra, agradando a Deus. Eles estavam imitando Paulo, mas eles tinham um entendimento que não era Paulo, mas era Cristo, né, que fazia toda a obra. Nós temos que imitar a Cristo. E eles estavam ali olhando para Paulo e vendo que era possível, né? Se um ser humano como Paulo, que um dia pecou tanto e agora ele contribuía para o evangelho de Cristo, nós também podemos, assim como ele estava instruindo a igreja de Tessalonicense, para que eles evangelizassem e levassem a palavra do Senhor, para que eles levassem em poder, né? Em alegria, em amor, em esperança, aleluia. Com certeza da salvação, aleluia. Então Paulo estava afirmando que aquela igreja ali, mesmo em meio à tribulação que foi naquela época, eles ali aceitaram e fazia o evangelismo, continuaram a obra com a ajuda, com a alegria do Espírito Santo de Deus. Eles não voltaram atrás, aleluia. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, a conversão daquele povo ali em Tessalonicense espalhou, por onde eles iam era falado a respeito daquele povo que abriu mão dos erros, dos enganos, das idolatrias, né, de outros deuses para servir a Deus poderoso santo, Jesus, né, que veio e era o Messias. Então eles estavam ali sendo testemunho, dando testemunha de vida, olhavam para eles e viam ali a diferença. Então aqui dizendo assim, não temos necessidade de falar coisa alguma, quer dizer, Paulo estava feliz
com a obra que aquele povo estava fazendo, né? Então ele estava dizendo, olha, muitos aceitaram Jesus e muitos estão aceitando Jesus através do exemplo que vocês têm dado. Então essa é a importância de nós todos os dias estarmos cheios da presença do Senhor e que a gente possa ser esse exemplo para outras pessoas, aleluia. Glória a Deus, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então ali, né, Paulo estava vendo os frutos que aquela igreja estava tendo, né, estava dando, onde os próprios convertidos ali de Tessalonicenses, onde eles passavam, outras pessoas viam, né, o testemunho da vida deles, o que Deus fez na vida deles, aleluia, né? Onde que eles abriram mão dos ídolos e realmente se converteram a Deus. Então eles eram ali, quando eles iam para outras cidades, para outros vilarejos, outros lugares, eles eram ali o exemplo ambulante, vamos dizer, né? Do Evangelho de Cristo. Eles passavam confiança, aleluia, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, né, eles, aos olhos de outras pessoas, eles estavam ali dando fruto, porque as pessoas viam, né, onde tinha havido uma mudança naquele povo, que tinha abrido mão de seguir outros deuses, outras formas de pensar que não fosse através de Cristo, para ali agora receber Jesus como Salvador e esperar a vinda de Jesus, que ele vai vir e vai ressuscitar, né, ali todos juntos, a saber que nós vamos estar junto com Jesus naquele grande dia. O Senhor vai ressuscitar a todos que morrem na presença dele. Aleluia, que o Senhor vai ressuscitar. Aquele que morre em Cristo não morre, mas ele está ali guardado para aquele grande dia. Então Paulo achou necessidade de escrever essa carta, porque ele teve pouco tempo com esse povo que se converteu. Então ele achava assim, eu preciso instruir mais, né? Então, aquele povo ali estava feliz e esperando, mas eles tinham uma certa preocupação, porque muitos deles tinham morrido e eles não sabiam o que tinha acontecido, porque Jesus ainda não tinha voltado. Mas Paulo também alertou eles, olha, não fiquem ali preocupados, porque naquele grande dia o Senhor primeiro vai ressuscitar aqueles que já se foram, né, aqueles que já morreram em Cristo. Não fiquem preocupados, mas Paulo também ali alertou para eles se manterem em santidade, para que eles, né, expressassem a alegria da salvação. Então Paulo estava dando uma instrução para eles a respeito do que significava ser salvo através de Cristo, que não foi por merecimento, mas foi pela graça, aleluia. Então Paulo sentia aquela necessidade de instruir mais aquela igreja. Eles estavam corretos, fazendo tudo, mas Paulo viu que tinha ali uma tristeza ao eles verem ali muitos que aceitaram Jesus morrendo antes de Jesus voltar. E muitos têm essa preocupação, né? Mas o Senhor garante que quando ele voltar, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, aqueles que dormem, e depois vai arrebatar a tua igreja, né? Junto. Então, o Senhor, ele é justo, ele vai fazer da forma que ele falou, nenhuma palavra do que ele falou vai voltar atrás, tudo vai se cumprir. Então, Paulo estava ali expressando uma alegria pela fé que aquele povo tinha e instruindo eles para se manterem em santidade, em amor, para que eles não desistissem da cruz, para que eles não desistissem, né, mesmo vendo ali que muitos já tinham morrido e eles tinham essa dúvida. Então Paulo veio para acalmar aquele povo, dizendo, olha, não fique preocupado, porque Jesus vai vir e ele vai, né, ali ressuscitar aqueles que morreram também em Cristo Jesus. Mas ele, ali ó, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo, né, em capítulo 4 de Tessalonicenses, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Nós temos a esperança, nós não podemos ficar tristes, né? Como aqueles que não têm esperança da salvação. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus
dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui ele estava afirmando que Jesus já tinha falado, que primeiro vai ressuscitar os que dormem, né? Eles ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo estava tendo cuidado de alertar eles para continuarem, né, no amor fraternal, para que eles continuassem a obra, para que eles continuassem em santidade e a respeito daqueles que morreram antes da vinda de Jesus, que era para eles estarem em paz, porque naquele grande dia o Senhor vai ressuscitar a todos, né, primeiro os que dormem. Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor deu para nós hoje. Nós devemos ter a esperança em Cristo Jesus. Nós temos que levar o evangelho, mas não deixar de buscar a presença do Deus poderoso e santo para ele nos revelar qual é a vontade dele para essa geração, né? Eu sei que a maior vontade de Deus é salvar a todos, mas para cada um o Senhor tem algo preparado. O Senhor está dizendo: eu fico feliz com a tua fé. O Senhor está dizendo para nós hoje. Mas é preciso, né, ali ficar de olho, né, em ser santo, em não desfalecer a fé. Em meio à tribulação, nós temos que buscar a presença de Deus para estarmos cheios do poder de Deus, para assim como esse povo dessa igreja de Tessalonicense, onde passava, eles ali faziam frutificar almas para o Senhor. Eles ali, através do exemplo deles, eles começavam ali dar testemunho e muitos se convertiam a Deus em meio à tribulação. E nós temos hoje, né, um livre-arbítrio, nós temos uma liberdade para poder evangelizar, que a gente possa usar essa liberdade com amor e com alegria. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra. Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo. Senhor Jesus, venha instruir, Senhor, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.